Ao longo dos séculos, a Igreja de Cristo tem sido marcada por momentos de profunda renovação espiritual, conhecidos como avivamentos. Esses períodos não foram meros acidentes históricos, mas frutos de homens e mulheres que, movidos por um ardente desejo por Deus, buscaram reformar suas vidas e impactar o mundo ao seu redor. Suas histórias nos inspiram e nos mostram que o avivamento não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade que transforma vidas e sociedades. Eu me chamo Bruno e esse é o seu canal de histórias inspiradoras e edificantes. No mesmo período, John Wesley e seu irmão Charles Wesley foram usados por Deus para desencadear um avivamento de santidade na Inglaterra. Wesley viajava a cavalo, pregando em praças públicas e campos, levando a mensagem de santidade e transformação. O sonho de John Wesley era que um avivamento acontecesse entre as massas, mas um avivamento, irmãos, que não apenas trouxesse conversões, mas que capacitasse cada crente a viver uma vida de santidade e missão. Wesley dizia: "Eu continuo a sonhar e a orar por um avivamento de santidade em nossos dias." Sua ênfase na santidade e no poder do Espírito Santo, que era tão grande em seu tempo, continua a inspirar gerações. Todos que conhecem a história de John Wesley consideram o seu amor à santidade como grande segredo dos avivamentos. No século XX também, Evan Roberts foi um dos grandes líderes do avivamento galês, um movimento que impactou profundamente o país de Gales e além. Roberts pregava sobre a necessidade do arrependimento. Ele falava também sobre a fé e o preenchimento do Espírito Santo. Ele descrevia o avivamento como um movimento do coração, impulsionado por cânticos sagrados e uma profunda consciência da presença de Deus. As reuniões de Evan eram marcadas por uma atmosfera de adoração e quebrantamento, e milhares de vidas foram transformadas. Roberts acreditava que o avivamento se manifestava em ações tangíveis. Para Roberts, o avivamento tinha também como evidências pagar dívidas, abandonar vícios, tratar os outros com bondade. Esse era o segredo de Evan Roberts. O grande escritor A.W. Tozer, um dos grandes teólogos do século XX, alertava sobre a superficialidade que muitas vezes caracterizava a busca pelo avivamento. Muita gente buscava o avivamento, mas de forma superficial. Então Tozer levantava sua voz em suas grandes pregações e dizia: "É inútil grandes grupos de crentes gastarem horas e mais horas implorando que Deus mande um avivamento, se não pretendemos nos reformar. Também nós não devemos orar." Tozer entendia que o avivamento começa com uma reforma interior, um abandono de tudo o que impede a plena comunhão com Deus. O seu amigo Leonard Ravenhill, conhecido por sua paixão pela oração e santidade, mas também um pregador duro, iminente, que falava com zelo sobre santidade, amor e oração, desafiava a igreja a buscar um avivamento genuíno. Ele costumava dizer em suas pregações: "Um avivamento é a igreja se apaixonando por Jesus novamente." Ravenhill acreditava que o avivamento não era sobre métodos ou estratégias humanas, mas sobre um retorno ao primeiro amor, uma paixão renovada por Cristo. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XX, muito comentado em nosso canal, pregou sobre o avivamento em todo o mundo. O pensamento de Billy Graham sobre o avivamento era que o avivamento não é algo que nós fazemos, mas sim algo que Deus faz em nós. Graham entendia que o avivamento era uma obra divina, mas que exigia também um coração preparado, disposto a se render completamente ao Espírito Santo. Esses homens e mulheres, irmãos, cada um em seu tempo, buscaram o avivamento não como um fim em si mesmo, mas como um meio de glorificar a Deus e transformar vidas. Eles nos deixaram um legado de fé, oração e santidade, mostrando que o avivamento começa no coração, mas se espalha para impactar famílias
igrejas e nações. Hoje nós somos herdeiros desse legado. A história da igreja nos mostra que o avivamento não é apenas um evento do passado, mas uma possibilidade real para o presente. Como disse o pregador Campbell Morgan, devemos viver de tal maneira que quando Deus começar sua grande marcha triunfal, nos unamos ao primeiro batalhão e tomemos parte nas primeiras vitórias. No século XVIII, Jonathan Edwards e George Whitefield foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus durante o grande avivamento na América do Norte. Edwards, com sua pregação apaixonada sobre a soberania de Deus e a necessidade de arrependimento, despertou corações endurecidos. Seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ecoou como um chamado urgente para que pessoas se voltassem para Deus. Whitefield, por sua vez, levou a mensagem do Evangelho às massas, pregando ao ar livre para milhares de pessoas. Eles entendiam, irmãos, que o avivamento não era apenas sobre emoção, mas sobre uma transformação profunda que começava no coração e se refletia em vidas santas. Já no século XIX, Charles Finney emergiu como um dos grandes nomes do avivamento. Finney acreditava que o avivamento não era um milagre sobrenatural, mas o resultado de condições espirituais específicas. Ele pregava sobre a necessidade de arrependimento e oração fervorosa, e suas reuniões eram marcadas por um profundo quebrantamento. Finney dizia: sem muita oração e lágrimas, não há avivamento. Sua vida e ministério foram um testemunho de que o avivamento exige esforço, dedicação e uma busca sincera por Deus. Que possamos, como eles, buscar o avivamento com corações quebrantados, vidas santas e uma paixão ardente por Deus. Que a história da igreja continue a ser escrita com capítulos de renovação, transformação e glória a Deus. Esses relatos que contamos aqui no canal Teologia, eles servem para nos impulsionar, nos inspirar. Eu desejo de todo o coração que você se sinta inspirado através do pensamento desses homens sobre o avivamento. E quem sabe nós possamos ser a fagulha que gerará esse avivamento para as próximas gerações. Vamos orar, vamos esperar, vamos nos manter firmes, porque este é o trabalho que nós devemos fazer. Então, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar sua sugestão de conteúdo, quem sabe também se tornar um membro do canal Teologia para nos ajudar a continuar com esse trabalho. Eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima.